Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal e muito importante. O tema chama-se Amor, Fonte de Vida. Esse título é baseado no título do primeiro capítulo do livro Amor, Imbatível Amor, do espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Mas traremos outras referências também da codificação espírita. Então, para começar a nossa reflexão, vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, mais especificamente os versículos 34 a 40. Nestes versículos, o evangelista Mateus registra que, em determinado dia, Jesus foi tentado pelos fariseus. Entre esses fariseus tinha um doutor da lei. E este doutor da lei questionou a Jesus: Jesus, qual o maior mandamento? Jesus, na sua simplicidade e amorosidade, respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então reparem que Jesus resumiu toda a lei, todos os ensinamentos dos profetas em apenas três ações. Três ações iniciadas pelo verbo amar. Um único verbo. Ou seja, a nossa orientação para a vida, para o nosso norte de conduta, se resume a um único verbo: amar. Amar em relação a três direções diferentes: amar a nós mesmos, amar ao próximo e amar a Deus. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre a importância desse verbo amar, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Neste item, o espírito Lázaro vai dar uma contribuição muito importante para a gente. Vamos lá. O espírito nos ensina que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. Olha. Só que o espírito ainda completa, dizendo que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então vejam que aqui o Espírito Lázaro já coloca, além de falar da importância desse sentimento por excelência que é o amor, ele coloca um alerta para a gente. Não este amor no sentido vulgar que a gente fala rotineiramente no nosso dia a dia, porque a gente chama muita coisa de amor que na verdade não é amor, né? Porque se estamos aqui na Terra, ainda somos espíritos imperfeitos, a gente ainda não aprendeu a amar direito. Nós somos aprendizes, estamos aqui para aprender a amar. Eis o nosso objetivo, né, da encarnação. E só que a gente acha que vários sentimentos, como a paixão, o desejo, são amor. Só que na verdade não. E a gente acaba confundindo. Então a gente fala que a gente sofre por amor, a gente chora por amor, a gente sente saudade por amor. E algumas dessas situações pode realmente ter um toque de amor por trás. Não vamos falar que a gente não é capaz de sentir amor, porque não é verdade. Mas o alerta do espírito Lázaro é que muitas vezes a gente chama sentimentos de amor, mas que na verdade não são. E o que é o amor, então? Para a gente continuar a nossa reflexão, vamos recorrer ao livro que deu título à nossa palestra, né? O livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo 1, Amor, Fonte de Vida, do espírito Joana de Ângeles. Neste capítulo, a mentora vai nos dizer o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Uau! Vejam a importância e a imensidão que é o amor. Este sentimento por excelência, como diz Lázaro.
Então, Joana vem falar que o amor é uma substância que cria e mantém o universo. Afinal de contas, Deus é amor, não é? E Ele é o criador e mantenedor do universo. E a mentora vai além. E ela fala que é o alimento, o nutriente vital necessário para o nosso espírito, para a nossa alma. Sem o qual, sem amor, o nosso espírito se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, da mesma forma que o nosso corpo precisa de oxigênio para poder viver, ter energia, nosso espírito precisa de amor para poder viver e ter energia. Olha só a importância do amor. Retornando agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na fala do Espírito Lázaro, o Espírito Lázaro vai dizer o seguinte: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, o amor ele vai promover essa fusão, essa união, essa aproximação entre os seres, extinguindo, acabando com essa miséria, todas as misérias sociais que existem. E o Espírito Lázaro completa: quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, cheios de esperança, desceram ao circo, sem medo de serem sacrificados às feras, entoando cânticos de louvor. E esse é o poder do amor, o significado do amor, a importância de Jesus ter vindo à Terra nos ensinar a importância deste sentimento por excelência, que é o amor. E para a gente entender um pouco melhor as consequências do amor na nossa sociedade, como o Espírito Lázaro falou, as misérias sociais vão acabar quando nós aprendermos a amar. E para a gente entender um pouquinho melhor como que isso vai acontecer, o porquê que isso vai acontecer, vamos recorrer agora ao Livro dos Espíritos, questão 806, no qual Kardec pergunta: a lei da natureza é a lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Essa desigualdade social que existe? E os espíritos falam: não, é obra do homem e não de Deus. Mas aí Kardec pergunta: olha, tudo bem, já que é obra do homem, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E os espíritos respondem: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, essa desigualdade social se apaga, aos poucos, gradativamente? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Essas duas chagas da humanidade que nos atrapalham, essas duas pedras no meio do nosso caminho, pois é, que nos impedem de amar. Então, quando a gente aprender a amar, essas duas chagas da humanidade, esses dois vícios morais, orgulho e egoísmo, já não vão estar mais na jogada aqui, não vão estar mais presentes. Aí sim, as desigualdades sociais vão se acabar, vão desaparecer, como os espíritos falam. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a importância do amor, vamos mergulhar naquelas três faces do amor que Jesus ensinou para a gente? O amar a si, o amar ao próximo e amar a Deus? E vamos começar sobre amar a si mesmo? É uma reflexão muito importante que a gente está precisando fazer. Será que a gente está amando a nós mesmos? Para ajudar a nossa reflexão, vamos recorrer novamente ao Evangelho de Mateus, mas dessa vez nos capítulos 5 a 7. São três capítulos, tá, do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, no qual Jesus profere o Sermão do Monte. Este Sermão do Monte compreende 111 versículos. Aqui no Amar a si mesmo, a gente vai analisar os 16 primeiros, tá? No qual Jesus nos orienta na relação para conosco mesmo, nesses primeiros 16 versículos do capítulo 5 de Mateus. O Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, os primeiros 12 versículos. Nessas bem-aventuranças, Jesus nos apresenta a bússola para a nossa felicidade. A bússola que indica o caminho que nós devemos correr, para andar, caminhar, trilhar, para sermos felizes, tanto aqui na Terra quanto na vida futura.
E o que são as bem-aventuranças? São 9 bem-aventuranças no total. As 7 primeiras representam as virtudes morais que nós precisamos desenvolver, os sentimentos que precisamos desenvolver. Misericórdia, paciência, mansuetude, pacificação, entre outras. E as 2 últimas bem-aventuranças são consequências de quando nós desenvolvermos todas essas virtudes, o que vai acontecer com a gente. Ficou curioso? Bora lá conferir então as bem-aventuranças, porque a nossa conversa prossegue. Após as bem-aventuranças, Jesus nos diz que vós sois o sal da terra. Não, mas o que significa ser o sal da terra? Vocês estão vendo aí na imagem vários tipos de sais diferentes. Né? Tem esse rosa, tem o branco maior, tem o refinado. Ou seja, vários tipos diferentes de sal. E o que o sal faz? O sal, ele ajuda a conservar a comida, principalmente lá na época de Jesus, mas também a dar o tempero, ajuda a temperar a comida, dar um gostinho especial para a comida. E da mesma forma somos nós. A terra depende da gente, da nossa contribuição para a sua manutenção, a sua existência, a sua conservação. Tanto que na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem que tem 2 objetivos da encarnação. O primeiro é progredir, evoluir, que está na ponta da língua de todo mundo. O segundo objetivo é nos pôr em condições de cumprir a parte que nos toca na obra da criação. Ou seja, sermos co-criadores do universo. A criação conta com a gente, conta com a nossa contribuição, conta com a nossa função de sal, de conservar e dar gosto, temperar. A criação conta com o nosso tempero, né? E cada um tem um tempero diferente. Cada um tem um gostinho diferente. Eu posso contribuir fazendo palestras, por exemplo. Outras pessoas podem contribuir gravando essas palestras e disponibilizando nas redes sociais. E assim vai a infinidade de habilidades, de aptidões que nós temos aqui na Terra e em todo o universo. Cada um contribuindo com o seu pedacinho. Assim como o sal temperando a comida e conservando ela. Só que Jesus segue falando que vós sois a luz do mundo. Uau! Como assim eu sou a luz do mundo? Eu sou fonte de luz? Será? Eu emito luz? Eu brilho? É isso? É isso mesmo, nós brilhamos. Mas como assim a gente brilha? Para ajudar a reflexão nesse assunto, no livro Ceifa de Luz, o mentor espiritual Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, na lição 60, ele vai dizer que sim, nós somos a fonte de luz porque nós somos fonte de amor. O amor ilumina. O amor é essa luz no meio da escuridão, no meio da sombra, é esse farol que ilumina. E da mesma forma somos nós. Nós somos a luz do mundo, porque o mundo conta com a nossa luz. Não conta com o nosso saborzinho lá do sal, nosso tempero do sal, através da emanação da nossa luz interna, do amor que pulsa e brilha dentro de nós. E, portanto, Jesus continua colocando um alerta. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A candeia é essa imagem aí que vocês estão vendo na tela. É uma lamparina que tem o óleo ali dentro, um pavio e a vela, o fogo na vela. E ilumina, ou seja, é uma lamparina utilizada para iluminar o ambiente quando acesa. Então, da mesma forma, quando a gente aprende a amar, quando a gente desperta esse amor dentro de nós, a gente vira essa fonte de luz que ilumina o ambiente. E o que a gente deve fazer? Com certeza não é colocar debaixo do alqueire, ou seja, não é colocar debaixo de uma cabeceira, de uma bancada ou mesmo da cama. A gente não coloca uma lamparina debaixo da cama. Não, vai queimar a cama e não vai iluminar o ambiente. A gente tem que colocar onde vai
iluminar o ambiente, a gente tem que mostrar essa luz. E por causa disso, Jesus nos orientou a brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, quando a gente desenvolve este amor interno dentro da gente, a gente começa a irradiar essa luz de amor. Não é para a gente se esconder debaixo da cama, debaixo de uma coberta, não. É para a gente mostrar essa luz diante dos homens, é para a gente brilhar essa luz. A cor que seja. Pode ser qualquer cor possível. Pode ser vermelha, pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarela, pode ser lilás, pode ser colorida como arco-íris. A cor que seja faz brilhar essa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então, esses 16 primeiros versículos que a gente falou até agora, Jesus nos orienta na nossa relação para conosco mesmo. Porque se eu não sou capaz de amar a mim mesmo, como que eu vou amar o próximo? Não faz sentido, não é? Como que eu vou doar um amor para o próximo se eu não consigo fazer esse amor brilhar dentro de mim? Se eu não tenho uma relação boa comigo mesmo? Então vamos nos esforçar para desenvolver o alto amor, não o orgulho. O orgulho é aquele que me faz enxergar o próximo de cima para baixo, como se eu fosse superior ao outro. Não, não, não. Não é isso. O alto amor me auxilia a me enxergar justamente no mesmo nível do outro, independente das diferenças. O alto amor me faz enxergar como importante do jeito que eu sou. Essencial do jeito que eu sou, único. Ele ajuda a reconhecer a minha individualidade e a importância da minha individualidade. Ele me ajuda a enxergar que eu não sou inferior ao outro só por ser diferente, mas mesmo sendo diferente, nós somos iguais perante Deus, e cada um tem a sua contribuição a dar ao universo como co-criador. Então, vamos desenvolver o alto amor, não vamos cair na armadilha do orgulho, pelo amor de Deus, e vamos fazer essa luz brilhar. Porque agora nós temos ainda outros 95 versículos do Sermão do Monte para poder refletir sobre a nossa relação com o próximo. Pois é, gente, a gente começou só sobre 16, ainda tem mais 95 versículos. Nesses outros 95 versículos do Sermão do Monte, Jesus vai orientar agora a nossa relação para com o nosso próximo. O que a gente deve fazer? É muito interessante, vale muito a pena ler essa joia preciosa que é o Sermão do Monte. Ok? E para dar uma resumida, né, porque a gente não vai ter tempo de falar todos os 95 versículos aqui, mas para dar uma resumida, vamos recorrer novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 11, mas agora o item 9. Vamos ver agora a fala do Espírito Fénelon. O que esse Espírito tem a nos contribuir? Né? Sobre o amor ao próximo. O Espírito ressalta o seguinte: disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. E aí o Espírito Fénelon traz a seguinte reflexão, a pergunta. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Eu devo amar só os meus pais, meus irmãos, minhas irmãs? O meu próximo é só minha família? Ou então o meu próximo é só a seita? Eu devo amar só os espíritas? Eu sou espírita, vou amar só os espíritas. Ou não, o meu próximo é só a nação. Ah, eu sou brasileiro, vou amar só os brasileiros. É isso. Esse é o meu próximo. Não. O Espírito Fénelon vem dizer o seguinte. Não. O meu próximo é a humanidade inteira. Não apenas encarnada, mas encarnada também. Ou seja, 7,5 bilhões de pessoas é fichinha. Precisamos aí ampliar este leque aí de quem é o meu próximo. É muita gente. É muita gente. É. Mas aí está o convite para exercitarmos esse amor, fazer a nossa luz brilhar e amar o nosso próximo. Mas aí vocês podem perguntar, ai meu Deus do céu, como que eu faço isso? Eu tenho muita dificuldade. Eu, principalmente nesse momento tão polarizado que nós estamos, né, vivendo no Brasil, principalmente em relação à política e vários outros assuntos, como que eu vou amar meu próximo, gente? Eu tenho muita dificuldade em amar quem pensa diferente de mim, quem age diferente de mim. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu faço?
Não se preocupa. Um passo de cada vez. Vamos recorrer agora à fala do Espírito Emmanuel, no livro Mãos Unidas, lição 32. Que aqui o mentor espiritual ele nos ajuda a acalmar um pouco e nos dá a orientação para o primeiro passo de como a gente deve fazer em relação a amar o próximo. O mentor espiritual vai dizer o seguinte: começa por não te permitires a mínima excursão nos domínios obscuros do pessimismo ou da intolerância. Começa não odiando. Começa não sendo intolerante. Primeiro passo. Segundo passo. Observa as ocorrências. Por piores que sejam, cooperando em tua área de ação, tanto quanto possível, a benefício de todos os que te cercam e aceita as criaturas como são, sem exigir delas o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser. Vamos falar do orgulho novamente? Então, orgulho não faz a gente se achar maior, superior do que realmente somos? Achar que nós somos o certo e o outro é errado? Só que o orgulho não é o caminho, né? Que a gente deve percorrer, como a gente já viu aqui. Não é? Então, quando eu enxergar o próximo no mesmo nível que a gente, diferente da gente, a gente para. Interessante, por que ele fez isso? Vamos aprender com ele? E tentar acabar com aquela mania de controle dos outros, né? E esquecer que a reforma é íntima e não alheia, porque a gente teima em esquecer, né, que não dá para fazer a reforma alheia, a gente tenta ficar fazendo a reforma alheia, só que não é a reforma alheia que é para fazer. O Espiritismo nos ensina a fazer a reforma íntima, é para corrigir a nós mesmos. Ah, mas eu não concordo com o que a outra pessoa está fazendo, ela está fazendo. Um passo de cada vez. O mentor espiritual nos traz algumas orientações a mais. Tudo bem. Como que eu enxergo, então, essa diversidade toda que existe de ações, de jeitos de ser, de sermos todos diferentes? O Emmanuel continua dizendo que a diversidade estabelece a harmonia da natureza. Opa! Então, pera lá. A natureza só é harmônica do jeito que é, porque existe diversidade? Porque todos nós somos diferentes? Sim. Porque todos nós temos uma pecinha do quebra-cabeça a colocar nesta obra divina que é a criação. A gente não viu lá que todos nós somos co-criadores do universo? Então, cada um tem uma contribuição de uma pecinha nesse quebra-cabeça. E as peças do quebra-cabeça não são diferentes? Então a contribuição do outro vai ser diferente da minha também. E graças a isso que a natureza é harmônica. Ah, mas espera lá, Emmanuel, não sei se eu concordo muito bem com isso, não. Emmanuel continua, explicando por que a diversidade estabelece a harmonia na natureza. O mentor diz o seguinte: veja bem, o cravo e a rosa são flores sem se confundirem. Ambas podem ser vermelhas, mas também podem parecer de outras cores. Cada um tem o odor e ambas têm o seu lugar na natureza. Então, gente, aquela velha história do cravo ficar brigando com a rosa debaixo de uma sacada, a gente sabe muito bem que a única consequência possível disso é que um vai sair ferido, outro despedaçado. A gente sabe disso. Não tem outra consequência para isso. Então, gente, vamos respeitar o local na existência do outro, que é diferente de mim? Deixa o outro ser diferente. Que bom que o outro é diferente. E tem mais. Emmanuel continua dizendo que o sol e a vela acesa são luzes com funções diferentes. Ué, pera lá. O Sol é o astro-rei. Ele ilumina o sistema solar inteiro. A vida no planeta Terra só existe como a gente conhece graças ao Sol. Então, sim, ele tem uma função linda, maravilhosa. Assim como a vela. A vela também tem a função dela linda e maravilhosa. Numa noite friazinha, a gente querendo ler um livro, faltou luz, o que a gente faz? Acende uma vela. Vejam que são funções diferentes, mas ambas as funções são importantes no universo, na criação. E tudo bem terem funções diferentes. Não precisamos ter as mesmas funções. Como a gente viu lá no Livro dos Espíritos, cada um tem uma pecinha diferente a contribuir no quebra-cabeça. Então o Emmanuel ele finaliza dizendo: à vista de semelhantes realidades, nos dias de inquietação, não te irrites,
contra os outros, e nem firas a outrem de modo algum. Então, vamos lá, gente. Primeiro passo: não odiar. Vamos respeitar o próximo. Vamos respeitar a diferença do outro. Vamos respeitar a individualidade do outro, que é diferente da minha, e tudo bem, e que bom que é. Então, nada de ferir o outro. E ferir não é só fisicamente, não. Palavras ferem também, tá, gente? Então, vamos educar as nossas palavras também, tá bom? Mas, como eu disse, esse é apenas o primeiro passo. Vamos agora aos passos seguintes, não é? E agora, para analisar os próximos passos, vamos recorrer ao Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nos versículos 29 a 37, o evangelista ele registra que, em determinado dia, um doutor da lei questionou a Jesus: Jesus, quem é meu próximo? E Jesus, para responder essa pergunta, ele contou uma parábola. E essa parábola é muito famosa. A maioria talvez do movimento espírita, das pessoas cristãs, conhece essa parábola. Talvez não conheça o contexto dela, mas é a parábola do bom samaritano. Então Jesus utiliza a parábola do bom samaritano para responder ao doutor da lei: quem é o meu próximo? E o que conta essa parábola? A parábola diz o seguinte: que em determinado dia um viajante, descendo de Jerusalém até Jericó, no meio do caminho, ele foi abordado por ladrões, que roubaram ele, bateram nele, tiraram suas roupas e deixaram ele caído, ferido lá na estrada. E ele ficou lá caído. Então, em determinado momento, descia nessa estrada um sacerdote. O sacerdote viu aquela situação, o homem caído, foi indiferente, passou reto. Em determinado outro momento, um levita descia também no mesmo caminho e viu aquele homem caído ali no chão, mas também foi indiferente, passou reto. Só que em outro momento vinha um samaritano. O samaritano, vendo aquele homem caído, teve compaixão para com ele. Ajudou, limpou suas feridas, colocou-o sobre seu animal e o levou até uma hospedagem. Passou a noite cuidando de suas feridas. E no dia seguinte, ainda deixou dinheiro para o dono da hospedagem, dizendo para cobrir todos os gastos e, se fosse necessário, mais gastos, que o chamasse o samaritano. Aí, depois de contar essa parábola, o Jesus questiona ao doutor da lei: quem foi o próximo daquele viajante? E o doutor da lei fala: foi aquele que teve misericórdia, que teve compaixão. E Jesus responde: então haja que nem ele. Pois é. Então, aí está os passos seguintes que precisamos ter para com o nosso próximo, exemplificados na parábola do bom samaritano por Jesus. Agora, recorrendo novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, capítulo 11, mas agora o item 4, Kardec vai nos dizer que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então vejam que quando a gente aprender a amar, tanto o nosso orgulho quanto o nosso egoísmo, o egoísmo é essa concha que me isola do meu próximo, que me impede de enxergar, de sequer enxergar o meu próximo, eu fico voltado só para mim, para o meu ego, a doença do ego. E também o orgulho, né, que a gente já falou aqui, eles vão desaparecer e vão dar lugar às suas virtudes opostas. A caridade no lugar do egoísmo, que é aquela virtude que me conecta com o próximo, que me ajuda a reconhecer a existência do meu próximo. E a humildade, que é aquela que me nivela, que me coloca no mesmo nível do meu próximo. Então, essas duas virtudes morais, quando desenvolvermos, vão eliminar o orgulho e o egoísmo e vão possibilitar o amor a fluir, a brotar dessa fonte maravilhosa que somos nós mesmos.
Não mais haverá ódios, nem dissensões, separações, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, gente, eu trouxe agora um jogo de imagens para a gente refletir as consequências, né, do amor ao próximo. E então a gente precisa reconhecer, como a gente viu, a importância da individualidade de cada um. Cada um é responsável por uma pecinha do quebra-cabeça, né, que a gente está falando aqui na cocriação universal. E cada um tem o seu lugar. Mas para realmente colocarmos essa peça no quebra-cabeça, a gente não pode ficar simplesmente isolados uns dos outros. Nós precisamos conviver com os outros. E conviver não é apenas estar junto, um do lado do outro. Não. Conviver é viver com a pessoa, ter atitudes, convívio, relações com as pessoas. E uma vez que a gente convive com a pessoa, quando a gente percebe, a gente pode estar começando a trabalhar com a pessoa. E não é trabalhar apenas profissionalmente, não. Trabalhar conversando com amigos juntos. É trabalhar espalhando esse amor das diversas formas possíveis que existe. E este trabalho não precisa começar apenas na vida adulta. Enquanto jovem, nós precisamos já conviver com a diversidade, aprender a enxergar a importância do outro que é diferente de mim. E, se possível, já desde criança, a gente aprender a conviver com quem é diferente da gente, aprender a reconhecer a importância do outro que é diferente da gente. E uma vez que a gente convive com o outro, a gente vai, pouco a pouco, criando os laços de afeto e nos aproximando os nossos espíritos. E quando a gente percebe, a gente já está formando uma grande família. Não uma família consanguínea, mas uma família espiritual. Uma família unida por laços de afeto. E quem sabe um dia esses laços de afeto podem ser suficientes para constituir uma família mesmo, um novo núcleo familiar. E, posteriormente, virão novas gerações nesses núcleos familiares e das mais diversas formas existentes. Existem muitas formas de família, pois há muitas formas de amar. E quando a gente percebe, a gente já está enxergando o próximo já como membro da nossa família, por causa desses laços de afeto maravilhosos criados pelo amor ao próximo. E um excelente local para começar a criar esses laços é, por exemplo, a nossa casa espírita, como a União Espírita Cristã que está nos convidando, né, abrigando na palestra de hoje. Ok, gente, então vimos a importância do amor ao próximo. Ok, mas ainda falta um caminho para finalizar nossa palestra. Amor a Deus. Não é? Quando a gente recorre à primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 12, João vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, essa forma de Deus estar em nós, para Deus estar em nós, nós precisamos amar. Não é? Quando nós amamos um ao outro. Pera lá, mas eu não amo ainda. Eu estou aprendendo a amar. Isso quer dizer que Deus não está em mim? E aí? Vamos entender isso melhor. Agora vamos recorrer a Gênesis. Allan Kardec, no capítulo 2 da Gênesis, item 24, vai nos dizer que Deus, ao pensamento divino, enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. E então, gente, pera lá. O Espiritismo nos convida a ampliar a nossa visão de Deus. A enxergar Deus não como aquela figura antropomórfica que, ao longo da história humana, nós enxergamos, mas como a inteligência suprema, a causa primária de todo o universo, que está presente em todo o universo. Deus está presente, vibrando este amor infinito dele em cada átomo da criação. Ou seja, o nosso corpo está saturado, está cheio de Deus. Então, sim, mesmo eu não sabendo amar,
Deus está em mim. Tá, mas então como fica aquela fala de João na primeira epístola dele? Vamos voltar lá na epístola de João? Vamos ver aqui agora o versículo 12, no qual João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aquele que não ama não conhece o Deus que está dentro de si mesmo, não está conectado, não está sintonizado com Deus. Mas Deus está em nós, mesmo que nós não amemos ao nosso próximo. Mas se nós quisermos conhecer a Deus, para então amarmos a Deus, nós precisamos amar a nós e ao próximo. Então vejam que beleza. Esses três caminhos se unem. Porque quando eu amo a mim mesmo, eu sou capaz de amar ao próximo. E quando eu amo ao próximo, eu consigo amar o próximo, eu então me conecto com Deus e sou capaz de amar a Deus. Olha que coisa linda, não é mesmo? Então, gente, essa é a reflexão que a gente trouxe hoje para vocês. E finalizo com uma fala que diz o seguinte, que está no livro de Juventude, Sexualidade e Espiritismo, no prefácio, que diz que o espírito é centelha divina, criado no amor, pelo amor e para o amor. Muito obrigado.